graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continua nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite, né? Nós vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 18, bem conhecido nosso há muitos anos, né? Verso 4. Vamos ler do verso 3. Porque todas as nações beberam do vinho da ira de sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E eu ouvi a voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, e para que não receba suas pragas, porque os seus pecados têm chegado até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Amém? Amém. Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por mais esta oportunidade que o Senhor tem dado a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bom, pode sentar. Eu vou continuar com um assunto que não deu para terminar de manhã, e eu penso que se os pregadores, os pastores, quiserem cópia dessas duas mensagens, a de cedo e a da agora, eu posso copiar e trazer para vocês, porque é interessante, na minha opinião, entender isso que nós estamos e aprendemos de manhã, que de um modo generalizado assim, eu percebo que as pessoas ainda se sentem confusas com ela. É um pouco confuso por causa da nossa tradição. Então, a tradição, ela impede a nossa compreensão. Então, você tem que matar a tradição para entrar na compreensão da palavra do momento. Eu creio que, se vocês quiserem, vocês mandam e-mail para mim lá no Zap, ou no Zap ou no e-mail. Aí eu escrevo. Se vocês não quiserem, eu não vou escrever, não vou tirar cópia. Simplesmente estou alertando. Porque às vezes é interessante as pessoas entenderem essas coisas. Então nós vamos observar que nós falamos de manhã sobre a diferença da igreja e a noiva. Falamos sobre a diferença de Jesus e Cristo. Parece, na tradição, para nós era uma coisa só. Se nós entendermos ele como uma coisa só, é difícil entender o que Deus está fazendo com a noiva. Se nós entender que Jesus e Cristo é uma coisa só, também tem dificuldade, porque o curso das eras, ela foi, de Pentecostes para cá, o curso das eras foi executado com Cristo, né? E nós aceitamos Jesus, e tem duas redenções. Aliás, a redenção é dividida em duas partes. Para vocês entenderem, o próprio Israel, Deus usou 2 mensageiros para redimir Israel do Egito para Canaã. Lembra bem isso. Não foi por acaso que Deus
aconteceu isso. Não foi porque morreu um que Deus pôs o outro. Não, Deus tinha que fazer com um e fazer com o outro. Josué, que representa Jesus, Moisés, que representa Jesus, tirou o povo do Egito, colocou no deserto. Isto representa que Jesus, para nós, o sangue dele tirou nós do mundo para a vida eterna, tirou da vida comum para a vida eterna. Bom, então a nossa alma foi redimida por Jesus, não é? Como Israel, de primeira mão, foi redimido por Moisés. Mas você vê que Moisés não colocou o Israel na terra prometida. Eles ficaram ali até Cades Barneia e não chegou ao fim. Deus levantou Josué para pegar o povo do Egito, do deserto, e entrar dentro da terra prometida, não é? Aí ficou a redenção plena. Quer dizer, Moisés fez a primeira parte da redenção. Josué complementou a redenção de Israel. Você está entendendo assim? Dá para entender isso? É. Então, vocês vão notar que a nossa redenção também é a mesma coisa. Jesus veio e redimiu as nossas almas. Ele consumou. Quer dizer, quando ele expirou no Calvário, que ele derramou o sangue, ele falou lá, Pai, está consumado. Consumado é completou. Ele completou a parte dele física. A parte física de Jesus foi completada no Calvário, quando ele derramou o sangue para redimir nossas almas, não é? Mas nós ficamos do mesmo jeito. Jesus morreu e o ser humano ficou do mesmo jeito, não ficou? Nós estamos sentindo salvo, porque ele redimiu a nossa alma, não é? Mas o nosso corpo está morrendo, está tendo doença, então falta uma parte da redenção, não falta? Se você não está redimido completo, você está redimido parcialmente. Redimiu a sua alma. Nós temos alegria pela redenção da alma, mas você vê que como Moisés redimiu do Egito para o deserto, Josué redimiu do deserto para a Canaã, foi a plena redenção. Jesus redimiu nossa alma que estava perdida, redimiu, para que o Espírito Santo pudesse entrar em nós e redimir nosso corpo. Amém. Vocês vão lá em Romanos 8, que ainda está gemendo em nós, não está? Já leu lá Romanos 8? Está gemendo, esperando a redenção. Olha, se Jesus já redimiu, por que nós estamos esperando redenção? Essas interrogações devem estar na nossa mente. Por quê? Se ele redimiu, está redimido. Não é isso? Muitos crentes estão pensando dessa forma. As denominações, elas creem que Jesus redimiu e está redimido, acabou. Né? Aí você vai ler Romanos, você entra em dificuldade com a redenção. Lá em Romanos, São Paulo falou, né? E nós geme em nós, esperando a redenção. Ainda fala, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia! Está entendendo? Então, o Espírito Santo veio fazer o mesmo papel que Josué fez para Israel entrar na Canaã. O Espírito Santo veio fazer para nós sair da terra, do mundo, e entrar na eternidade. Redimir o nosso corpo, de corpo carnal para corpo eterno espiritual, que é o corpo glorioso. Nós temos 3 corpos, agimos em 3 corpos, como Deus age em 3 corpos. O primeiro corpo de Deus foi Jesus, físico. O segundo corpo de Deus foi Jesus na alma. A alma dele foi lá no inferno e pregou. Era corpo teofânico. É o segundo corpo de Jesus. O terceiro, ele recebeu quando ele subiu lá em cima. Veja que ele falou para Maria, eu não toque em mim, porque eu tenho que ir para o Pai, porque ele não estava glorificado. Ela não podia tocar nele. Ali na tumba, ali, quando ele levantou. Vocês vão ler lá em Lucas 23, por ali. Então, quer dizer, quando ele subiu, quando ele ressuscitou, ele voltou
e levantou em corpo glorioso. Você viu que ele chegou lá no cenáculo, eles estavam espantados, e eles achavam que era um espírito, e falou, não, papo é aqui que espírito não tem carne e osso, que nem eu tenho. E ele já tinha ressuscitado, corpo glorioso. Nós passamos por essa mesma etapa, essas mesmas etapas, assim. Então, vocês vão notar, por isso nós precisamos aprender isso, que se vocês pegam essas apostilas, você fala, foi o pastor Euclides que fez. Não, mas eu menciono todos os parágrafos, vocês vão conferir os parágrafos. O parágrafo da mensagem é que vai mostrar que isso é real, está entendendo? Então, por exemplo, nós temos aqui o parágrafo 200 da mensagem, pergunta e resposta número 14. É um parágrafo. Vocês vão lá ler, pega a pergunta e resposta número 14, observa o parágrafo. Vê se eu estou aumentando alguma coisa disso aí. Eu não estou aumentando nada, estou falando o que está escrito. Amém. Veja bem, às vezes eu paro e ponho uma observação para chamar a atenção de vocês, para vocês prestarem atenção no que está sendo escrito pelo profeta. Então, veja bem, aqui no parágrafo 200, da pergunta e resposta número 14, o profeta diz, agora o corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. Aí se Jesus for uma coisa só, se Cristo e Jesus é uma coisa só, como é que o profeta falou isso? Pensa bem para vocês. Como é que o corpo de Jesus foi tirado do corpo de Cristo? Então tem dois corpos aí. Está entendendo? Tem dois corpos, não tem? E não é dois corpos de carne, não tem dois Jesus. Então é o corpo de Cristo, é a teofania. É o corpo que nós temos dentro de nós, é o homem interior dentro de nós. O homem interior do corpo de Jesus era o próprio Pai. Ele falava, o Pai mora em mim, não é? Não falava? O Pai que está em mim é que faz as obras. É o corpo teofânico. Esse corpo teofânico é Cristo. Aí veja bem, então, o corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. E se você prestar atenção e lembrar, o corpo de Jesus foi gerado por Cristo. Vocês sabem disso, não sabem? Amém. O corpo de Jesus foi gerado por Cristo. Então, o que é isso? O que é isso? Se Cristo é um corpo, Cristo gerou Jesus no ventre da Maria, o que é isso? É a confusão que o povo faz na mensagem ou da mensagem, que não entende. Então, a gente não entendendo uma coisa é difícil. Muda hoje, eu trabalhei em condução com o tempo que era manivela. Né? Você tocava manivela e funcionava. Hoje tem esses aparelhos, esses maquinários novos que tem aí, se eu entrar lá dentro, eu não sei o que é, eu não sei fazer nada, não sei nem como é que faz ele movimentar. Por quê? É tudo automático, tudo diferente. Então, a mensagem, ela é uma coisa automática. Por isso que precisa ser nascido de novo para entender o reino dos céus. Senão não entende. Jesus falou isso. Se não nascer de novo, não pode ver ou entender o reino dos céus. Então, graças a Deus que tem alguém que vai sempre entendendo. Então, esse corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. Quando Jesus ressuscitou, aliás, foi crucificado, ele verteu água e sangue. O profeta e o Espírito ele rendeu. O profeta diz que da mesma forma que Adão, Deus adormeceu Adão para tirar dele a costela, a carne da carne, o osso do osso, o Espírito do Espírito, para fazer a Eva, porque a Eva é metade do Adão. Vocês entendem? Ela é parte do Adão. Ela saiu do Adão. Não é isso que nós entendemos? Então, no Calvário, o que Jesus derramou foi matéria
para criar a noiva dele. A noiva de Jesus Cristo, não a noiva de Cristo, entenda isso. Isso aí é que faz confusão. Tem a noiva de Cristo e a noiva de Jesus Cristo. É difícil entender isso? É um pouco, né? Mas vocês vão pegando, né? Essa apostila vai levar vocês na mensagem para vocês verem isso aí. Então, veja bem, o corpo de Cristo foi tirado do corpo de Jesus. O corpo de Cristo começou, vocês têm a noção de onde começou o corpo de Cristo? Tem? Onde foi? É? Não. Pentecoste. Isso. Pentecoste iniciou o corpo de Cristo. O Espírito Santo, a promessa de Joel era que Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. É o grande mistério. Quer dizer, nunca o Espírito Santo poderia entrar em carne. Portanto, os profetas nunca falaram assim, eu vos digo. Os profetas falavam assim, diz o Senhor estava com eles. Mas quando veio Jesus, Jesus não falou assim, diz o Senhor. Jesus falou, na verdade eu vos digo, porque o Senhor que estava ungindo os profetas, agora estava encarnado nele. Isso aí que nós temos que entender. Por isso que ele dizia, na verdade vos digo. Porque o Deus que estava dentro dele, o Pai que estava dentro dele é que estava dizendo. Os profetas tinham que buscar para Deus falar através dele. Jesus foi diferente, Deus estava dentro dele falando. Se vocês vão notar, a noiva vai ter nós não vamos complementar isso hoje, mas a noiva tem o mesmo estado. Jesus não falou, o que eu faço, vós fareis o dobro, não falou isso? Então tem que fazer, porque nós não estamos crendo. Veja bem, então, aí nesse Calvário que tirou o corpo de Cristo, de Jesus, então nós somos espírito dele, carne dele, osso dele, como a Eva foi tirada do Adão, e ela se tornou carne, e sangue e espírito de Adão. A noiva tirada do segundo Adão, que é Jesus, ela passa a ser carne, sangue e osso e espírito de Jesus. Ele não vai fazer a noiva de outra matéria, vai fazer da matéria dele, sabe? Outra coisa, Jesus não vai casar com noiva carnal, de corpo carnal, que nem nós está pensando. Não. Enquanto nós estivermos na carne, nós estamos no corpo de Cristo. Corpo de Cristo. Quando nós entrarmos no corpo glorioso, aí que nós somos semelhante ao corpo dele, aí que ele vai casar. A noiva só casa com Cristo quando sobe para cima, encontrar nos ares, não é isso? Você vai encontrar nos ares com ele está em corpo glorioso, e nós já estamos em corpo glorioso, porque a Bíblia diz que seremos transformados num abrir e fechar de olho, não é isso? Essa transformação é de corpo humano, carnal, para corpo glorioso, para ser semelhante ao corpo de Jesus Cristo, para casar com ele. Vai casar com a noiva igual a ele. E ela tem que ser meia irmã dele. Nós aprendemos de manhã que Jesus não é nosso pai, ele é nosso irmão, não foi? Você vê que todos os casamentos foi meia irmã. A Sara era meia irmã de Abraão. A Maria era meia irmã de José. Não vou falar muito, porque é muita coisa que tem, mas se precisar tem muita coisa que mostra que são irmãs. A Rebeca era da mesma descendência de Isaac, né? Você sabe disso. Então, a noiva também é meia irmã de Jesus. Por isso que nós somos, eu já ouvi ditado dizer, nós somos irmãos na carne. Nós somos primos na carne. Por quê? Porque é a mesma carne, a mesma matéria, né? Então, nós somos da mesma carne. Agora você fala assim, mas a minha carne é a carne de Jesus?
Não. A sua carne é a sua carne, mas ela tem já o poder, porque a Bíblia diz que aqueles que dormirem em Cristo, o poder que está dentro de nós é Cristo. O que está dentro de você, que você crê na palavra, porque o poder, Cristo é a palavra. Se a palavra está dentro de você, você embebedou dela, a palavra está aí, ela vai transformar o seu corpo. Do jeito que é, não sei, você não sabe, não precisa saber. Cristo ressuscitará nós dos mortos, se nós morrermos, não é? E nós seremos transformados se estivermos vivos. Essa é a promessa, não é isso? Então, esse Cristo que está em nós, Cristo não é outra coisa a não ser a palavra. Amém. É a palavra que é Cristo. Aleluia. Vocês ponham isso na mente. A palavra é Cristo. Aí você fala, então é só a Bíblia. A mensagem é a Bíblia explicada, é a Bíblia ensinada para nós. O profeta veio fazer isso. Agora veja bem, então aí somos corpo do seu corpo, carne da sua carne. No parágrafo 137 da mensagem Dores de Parto, o profeta diz, há um grande e poderoso sistema tentando ser formado, chamado Concílio Mundial das Igrejas. Vamos prestar atenção nisso aqui. Nós não sabemos, e por isso criticamos, ou até blasfemamos sobre as denominações, sobre as igrejas, sobre esse povo tudo. Todo esse povo que sai, que está fora, ismo e tudo quanto é coisa, nós não temos conhecimento. Não, é do diabo, é do diabo. Tem que observar que todo esse povo que crê em Jesus Cristo forma a igreja. Forma a igreja. O que aconteceu com a igreja? Ela se tornou uma grande confusão, que é Babilônia. A palavra Babilônia não é o título de uma igreja. A palavra Babilônia é o substantivo de uma confusão generalizada. Está entendendo? Se você está confuso em estar aqui, você não sabe se você fica aqui, você vai para outro lugar, você está na Babilônia, você está confuso. Então você tem que ter uma decisão. Você viu como é que é a confusão? Nós, pela tradição, a Babilônia é só a igreja romana, lá é a Babilônia, não vai na Babilônia. Aí você vai em outra Babilônia. Você não vai na igreja romana porque é Babilônia, você vai na outra que é Babilônia. Não, lá não é Babilônia. É Babilônia, a mãe e suas filhas. Confusão. Tudo. Aonde está confuso, que não sabe para onde vai e não sabe quem é o pai, aí o profeta mostra lá como nós somos, como o burro. O burro, ele não tem pai. Ele não sabe quem é o pai dele. A mãe dele é uma égua. O pai dele é um jumento, não é da estatura dele. Ele não sabe quem é. Sabe? Não sabe. Ele olha para trás e não vê pai. Eu falo burro, o profeta fala mulo, né? Então, essas pessoas que não têm o objetivo e o discernimento correto de quem é Deus e quem ele é para com Deus, ele está desse jeito, ele não sabe quem é o pai. Ele tem como pai. O próprio Jesus falou que aqueles escribas, aqueles fariseus, eles tinham o diabo como pai. E o pai, esse como, mostra que não é pai, é padrasto. Então, eu não vou explicar isso agora. Então, veja bem. Agora, note bem, esse concílio mundial das igrejas, vocês vão entender, é do ventre da igreja que estão vindo 2 filhos. Note bem, vocês vão notar que do ventre da Eva saiu 2 filhos, Caim e o Abel.
do ventre da Rebeca, saiu 2 filhos, Esaú e Jacó. Não é? Sempre. E vai sucessivo. Não vamos falar muito, que vocês já sabem bastante, vocês já responderam aí certo. Então, do ventre da igreja, do corpo de Cristo, que nasceu lá em Pentecoste, lá nasceu o corpo de Cristo, do ventre da igreja, que é o corpo de Cristo, está gerado 2 filhos. 2 filhos. Vocês vão notar que no ventre de Sara, da Rebeca, teve uma demanda lá dentro do ventre dela. Vocês já sabem disso, né? Teve uma briga dentro do ventre, brigando dentro do ventre. Foi, não foi? Então, dentro da igreja tem uma briga. Essa briga que nós estamos vendo aí, e tudo isso, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, é a briga de dentro do ventre da igreja. Está brigando dentro da igreja. Dentro do corpo da igreja, que é a noiva de Cristo, tem a virgem louca e a virgem prudente. As 2 virgens estão lá dentro. Dá para entender isso, irmão Marquinhos? Vocês prestem atenção, que isso aqui é muito interessante para vocês. Então, veja bem. Você, o profeta diz, tem 2 filhos. Você somente observe minhas palavras, diz o profeta. O mundo, a palavra deve resgatar a palavra. O que é isso? A palavra deve resgatar a palavra. O predestinado, que se torna a virgem prudente, ela tem uma semente dentro dela, que é a palavra. Nós não cantamos aqui ali, palavra de Deus é semente. Ela tem uma semente. Então, a palavra, ela atrai a semente. A palavra atrai a palavra. Você prega a palavra, como ela é, os que não são, vai se aborrecer e vai embora, não gosta da palavra. Você não viu que Moisés, ele chegou a pedir para Deus falar com Moisés e não falar com eles. Né? Não foi? Eles não aceitaram falar com eles, que era muito pesado. Então, fala com Moisés, e Moisés fala com nós. O ser humano está mais ou menos nesse tipo. Eles querem que o pastor fala, mas que não fale a palavra, porque a palavra é de Deus. Não fala a mensagem. Você pode pregar, mas não prega a mensagem, não, que nós queremos que você fala. Prega você aí, para vocês terem noção. Então, a igreja tem que ser resgatada. A noiva tem que ser, ou melhor, a igreja tem que ser resgatada dela uma noiva. Tem que ser resgatada da igreja uma noiva para Jesus. Dá para entender? Eu sei que isso aí vocês vão pensar um pouco. Aqueles que dormiram em todas as eras completarão aquela noiva que vem da palavra da qual eles saíram, como de seus pés vindo até a cabeça. Então vem o crescimento. Isso aí nós não vamos falar hoje, mas um outro dia nós podemos falar como que é gerado no ventre da igreja o filho. Então ele começa do pé, aí você vai vendo os mensageiros, dos 7 mensageiros, vocês já devem conhecer isso. Um foi o pé, outro é o braço. Hoje nós estamos na mente, né? Na mente. Deus foi criando, né, com a sequência da fé, virtude, ciência. Isso aí, o profeta tem isso aí, vocês vão ver outro dia. Então, ela somente se torna maior, a noiva de Cristo, ela se torna mais e mais. Veja, assim sucessivo. Como o corpo cresce, assim cresce o corpo de Cristo. Ainda não é o corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Então, finalmente, a cabeça virá, que é o que nós sempre falamos, que é aquela cúpula lá,
o amor. Tem amor fraternal, que é o amor de Deus, que é o amor de irmãos, e tem o amor de cima, que é o amor ágape, que ele desce para nós se tornar corpo glorioso, estatura de um varão perfeito. Estatura é o tamanho de uma pessoa perfeita. Não é bem assim no ventre da mulher, mas ela tem a formação. Quando se vai fazer o ultrassom, as pessoas sabem como é que está faltando, o que está faltando os médicos lá. Então, veja bem. Então, isso é Cristo. Observe, dentro do corpo de Cristo estão as duas filhas, a louca e a prudente. A noiva de Jesus Cristo e o sistema mundial da igreja. Esta noiva de Cristo que nasceu no Pentecoste, não esquece isso. Ela caiu em Niceia. Ela nasceu em Pentecoste e caiu em Niceia. Você lembra que todas as noivas lá adulteraram, caíram, né? A noiva de Adão, a noiva de Jeová, a noiva de Cristo, mas a noiva de Jesus não vai cair, ela foi predestinada para não cair. Aleluia! Isso tudo é bom nós prestar atenção. Então, veja bem, agora, a igreja não teve que morrer, a noiva de Cristo não teve que morrer. Quem teve que morrer é o marido dela, eu falei isso de manhã. O marido da noiva é que teve que morrer. Então, é por isso que tem esse lema da mulher se casar, ela deve casar se o marido morreu. Porque enquanto o marido está vivo, potencialmente ela está, pela fé, espiritualmente, ela está ligada ao marido que está vivo. Por isso que às vezes nós não fazemos, nós obedecemos à lei, a lei permite o casamento, mas dentro da fé nós não fazemos casamento na igreja, desse acontecimento. Bom, vamos deixar isso para lá. Então veja bem, Cristo, ele chama ela para fora. Vamos notar aqui, ela não teve que morrer, o marido é quem teve que morrer, o marido dela, para unir-se com Cristo. A união invisível da noiva de Cristo mostra isso. Vocês têm a mensagem União Invisível da Noiva, vocês lê que ela vai mostrar isso. Ele chama ela para fora, resgatada. É por isso que tem essa expressão, o terceiro anjo anunciando, sai dela, povo meu. Vai, sai da onde? Sai da onde? Sai de uma igreja e vai para outra? Sai da outra e vai para outra? Está tudo igual. Você sai de uma e vai para outra, está do mesmo jeito. Sai da outra e vai para outra, está do mesmo jeito. Se você for olhar do lado natural, não tem nada certo. Mas sai da confusão. Sai da Babilônia. Sai dessa mente perturbada. Creia que a palavra te resgata. Creia que a palavra é que te regenera. Creia que a palavra é que vai te ressuscitar. É isso aí. Então o profeta diz, Malaquias 4, redime a noiva de Jesus Cristo. Note bem, Malaquias 4, redime a noiva, não é a noiva de Cristo. Isso nós devemos prestar atenção. Malaquias 4, redime a noiva de Jesus Cristo. Aí já está, Jesus e Cristo junto. Você entendeu? Na noiva de Cristo, na igreja, só está Cristo. Nós vamos ver aqui, não sei se vai dar tempo, não quero ir muito longo, mas nós vamos ver aqui que Cristo chega só até a última era. Jesus chega só até a última era, ele fica fora. Então, nós vamos mostrar aqui novamente essa nomenclatura, que é para gravar na vossa mente. Essa nomenclatura aqui, vamos ver se nós colocamos ela mais em ordem. Eu já fiz ela de manhã, mas eu quero que faça novamente para ter uma relembrança. Esses estudos, eles requerem muito
muita cautela, muito cuidado, senão a gente fala, ouve uma coisa e sai falando outra. Esse que é o problema, né? Então você tem que falar o que está escrito na mensagem, está escrito no parágrafo. Deu certo aí? Certo? Então, veja bem, o que é? No Pentecoste nasceu, ele veio como Filho de Deus. Filho de Deus é o Espírito Santo, nesse sentido aqui. Jesus falou, eu vou e voltarei para vós no Espírito de verdade. Então o Espírito de verdade é o Espírito Santo, entrou nas eras. Começou na era de Éfeso e veio até a era de Laodiceia. Na era de Laodiceia, quer dizer, o corpo de Cristo estava formado. Quando o corpo de Cristo estava formado, Jesus chega, o corpo físico de Jesus chega para receber o corpo de Cristo. Está entendendo isso? Amém. Ele chega, o corpo físico de Jesus chega para receber o corpo de Cristo, que é a teofania de Deus, para ele reinar. Quando ele chega, eles puseram ele para fora. Eles puseram ele para fora. As denominações criaram os seus sistemas e puseram ele para fora. Então ele começou a dizer, eis que eu estou às portas e bato, na era de Laodiceia. Eis que eu estou às portas e bato. Então não tinha jeito dele entrar. Então aí ele começou a trabalhar diferente, com esse triângulo aqui, que é a pirâmide. Ele começou a trabalhar como filho do homem. Então, isso não quer dizer que nós saímos, ou melhor, que nós não estamos na era de Laodiceia. Nós estamos na era de Laodiceia, mas nós saímos da era de Laodiceia. Sai dela, povo meu, é para sair de Laodiceia. Está entendendo? E nós saímos de Laodiceia. Saímos de Laodiceia para fazer o quê? O corpo de Jesus Cristo. A noiva. Então ele está trabalhando como filho do homem. Agora, Cristo é revelado em sua própria palavra. O profeta diz aqui, ó. Agora, a coisa seguinte acontece quando isso tudo é ajuntado naquela pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Nós mostramos Jesus e depois mostra Cristo. Então, Cristo, junto com Jesus, traz corpo glorioso para nós. Então, veja bem, como o corpo e noiva na volta física do Senhor Jesus Cristo. Então, a volta física do Senhor Jesus Cristo, já volta Jesus com corpo glorioso e a noiva com corpo glorioso, porque Jesus vai voltar para reinar, vocês sabem disso. Ele vai voltar para reinar. Ele não vem mais aqui na terra para buscar nós, ele vai esperar nos ares, não é isso? E nós encontraremos com ele nos ares. Mas quando nós encontrarmos com ele, tivermos lá os 3 anos e meio das bodas lá, e ele vai voltar fisicamente, corpo glorioso, e a noiva também está em corpo glorioso, para viver aqui no milênio. Isso é bastante atenção para nós entendermos isso. Então, veja bem, ele foi trazido à terra, morto, crucificado, ressuscitado e manifestou na forma de seu corpo, a qual é a sua noiva. Ele está manifestando o corpo de Jesus Cristo. Note bem, lá nas denominações é o corpo de Cristo. No chamado fora, passa a ser o corpo de Jesus. A noiva potencialmente já é o corpo de Jesus, parte do corpo de Jesus. A Eva não era parte do corpo de Adão? A noiva aqui é parte do corpo de Jesus. Dá para entender isso, gente? É? Então, nós não estamos mais na igreja. Nós vamos aprender isso aqui daqui a pouquinho. Nós não estamos mais na igreja. Nós estamos na noiva. Dá para entender? Eu sei que vocês vão ler isso aí. Ela é parte do seu corpo. É a mulher e o homem.
estão simplesmente tão perto até que são o mesmo. Ele tem que ser de qualquer maneira. Aí está a ver? Eles manifestam exatamente da mesma maneira. Ela é uma parte dele, porque ela foi tirada dele. A noiva hoje é tirada do corpo de Cristo, das denominações, que está agindo, fazendo exatamente como ele disse que isto faria nesse dia. A noiva, a rainha, o rei e a rainha. Então, Jesus só se torna rei quando a noiva subir e ela coroará ele. O profeta mostra isso. E aí, hoje ele não é rei, hoje ele é príncipe. Para nós ele é príncipe. A noiva não é noiva, noiva não é mulher, noiva é noiva. Essa expressão deve ser conhecida por nós, né? É noiva, não é mulher, é noiva. Então nós somos noiva. Quando nós encontrar com ele lá nos ares e coroar ele como rei, então nós se tornamos rainha, aí é a mulher de Jesus, para vocês entenderem. É a mulher e o marido. Está entendendo assim? É um pouco complexo, mas está na mensagem. Está certo? Está ficando tarde agora, então teremos que nos apressar terminando isso. Observe, a noiva é parte do seu corpo. Ela não é o corpo do Senhor Jesus. A noiva não é o corpo do Senhor Jesus. Eva não era o corpo de Adão. Eva era parte do corpo de Adão. A noiva não é o corpo de Jesus, ela é parte do corpo de Jesus. Dá para entender? Se é uma parte, vocês pegam um feijão, quebra ele, você tem metade, é uma parte. A outra metade é outra parte. Você tem que juntar os dois para ser o caroço de feijão, para vocês entenderem. Então, veja bem. Agora, a mensagem, a união invisível do corpo da noiva de Cristo, no parágrafo 268, o profeta diz: não ame o mundo, ou suas coisas do mundo. Não permita que homem algum te engane por meio de seus credos. Você permanece bem reto na promessa de Deus. A palavra de Deus, essa palavra, se é a palavra para esta era, ele está explicando aqui, se é a palavra para esta era, Deus assim a vindica. Se ele não a fizer, não é a palavra para esse dia. A palavra que desceu no dia de Pentecoste não funciona nesse dia. Como a de Moisés não funciona para nós, como a de Elias, de outro profeta lá, de Noé, de Enoque, ela não funciona para nós. A de Jonas não funciona para nós. Não, Senhor, isso foi para o Pentecoste. Isso é para a noiva de Cristo. Foi para a noiva de Cristo. É a ida da noiva ao lar. Temos algo diferente. Os pentecostais representam isso de novo. Estamos, olha o que o profeta fala aqui nesse parágrafo, estamos na era da noiva. A era da noiva está fora da era de Laodiceia, vocês estão entendendo isso? A era da noiva está fora da era de Laodiceia. Quem está na era de Laodiceia é quem está em confusão. Todas as pessoas que estão em confusão aí, seja lá qual for, ele diz, eu sou cristão, ele diz, eu sou cristão, tudo bem, mas você está em confusão, você está na Laodiceia ainda. O sétimo anjo, o terceiro anjo que veio para trazer a advertência, ele falou, sai dela, sai da confusão. A confusão pode estar até aqui, pode estar até aqui dentro, você pode estar confundido com isso. Se você está confundido, você tem que sair dessa confusão e crer na palavra como ela é, crer na mensagem como ela é. Então, estamos na era da noiva. Não mais do que a palavra de Noé não podia ser funcionado para Moisés. Não mais do que Moisés, a palavra dele funcionaria para os nossos tempos. A igreja, veja, você é quem eu estou falando.
nesta noite através da nação. E se você se separa das coisas do mundo e todas essas coisas que se mantêm, esses credos feitos pelos homens e ordens e coisas parecidas, e se separa, olhe para cima, prepare-se. Num destes dias vai descer o fogo, Deus o vai deixar vir. É uma visão para se considerar. Estará você preparado quando ele vier? É a pergunta do profeta. O rapto secreto da noiva sobrenatural. A noiva, no modo grosso de pensamento, não é isso que nós estamos... eu sou da noiva, eu sou da noiva, eu sou da noiva. Não. Você tem que estar com a fé aí dentro, uma fé suficiente na palavra aí dentro, crer que Malaquias 4 veio trazer restauração para você, essa fé dentro de você é Cristo, ela vai te transformar individualmente. É você e Deus, não é o grupo e Deus, é você e Deus. Não sei se vocês entendem isso. Ela será feita de mortal a imortalidade. Num momento será transformado num abrir e fechar de olho. Nós, os que vivemos, ficamos, não estorvaremos os outros que dormem. É o que Tessalonicenses mostra, né? Ao nascer do sol, parágrafo 67, o profeta diz: olha, o molho está sendo movido. Isso aqui é outra coisa complexa. O molho, ou molho, não sei como é que vocês... Porque parece essa palavra dá muita confusão. O molho é sopa, né? É sopa. E molho é um juntamento de coisas, não é isso? É isso. Então, está explicado. Eu faço muita confusão com essa palavra por causa da minha língua, mas já está bem fora da minha língua, né? Era minha, né? Então, o molho está sendo movido. Olha, quem colheu arroz, quem plantou arroz, sabe o que é o molho. O molho é um feixe, né? Nós falávamos feixe. Vamos bater arroz, pega o feixe, o molho, e você vai levar cana com semente. O seu interesse é tirar a semente, não é? Você vai lá e eles faziam um batidor assim de pau e batia aquele molho de arroz, pá, na banca. A semente cai tudo no chão. A palha você joga lá. A palha vai ser queimado. Nesse sentido, a igreja se tornou um molho. E quem sai dela para a palavra se torna a semente. Aleluia! É fácil de entender, não é? Então se torna a semente. É isso que está acontecendo. Então o profeta diz: o molho está sendo movido. Que coisa foi esse molho? Foi o primeiro grão que chegou ao amadurecimento. O primeiro que provocou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou lhes dizendo. O profeta chama a atenção para ver se a gente está entendendo o que ele está falando. Porque se você pregar isso sem expressão, e fiz que negócio é de molho, está se movendo, o que é isso? Molho, né? Eu não costumo falar molho, eu sempre falo molho, mas vocês entendem, e não é sopa, não. Então, quer dizer, como que você vai entender o molho que está se movendo? Quer dizer, vamos comparar para vocês entenderem, dentro de todas as igrejas, de todas, tudo que diz ser cristão, católico, espírita, tudo quanto é religião, Deus pegou um feixe daquilo e está batendo, através da palavra. Amém. E cai a semente e vem para a palavra. A semente é a palavra, vem para a palavra. A palha, ela vai ser queimada. O fogo de Malaquias 4 vai queimar todos. Não é isso? Então, veja bem. Aí o profeta diz: primeiro que provou que em verdade era trigo e que era um molho. Aleluia. Estou seguro que estão vendo o que estou dizendo. Foi ele movido sobre o povo
e pela primeira vez haverá na era da noiva. Isso aqui é para nós prestar atenção. Fora de era de Laodiceia, nós não estamos mais na era de Laodiceia. Acabou a era de Laodiceia? Não, a era de Laodiceia está, porque enquanto tiver um eleito lá, a era de Laodiceia está funcionando. E Deus, através da palavra, vai tirar o eleito de lá, está entendendo? Então nós não podemos desfazer tanto, porque lá tem alguma semente ainda. Nós, quando colhia arroz, dava sol e secava muito, não dava colheita. E meu pai fazia nós roçar com a mão, todos os cachos lá, caçar com a mão. Mas dava com a mão da gente aqui lá, né? Arroz queima, machuca a mão. E catava aquele monte de arroz e fazia aqueles montão, falava para meu pai, vixe, que vai dar bastante. Ele falou, não, meu filho, não vai dar quase nada. Ele jogava a pá, eles faziam com a pá no vento, jogava a pá para cima, o vento soprava a palha e só caía algum grãozinho ali no encerado. A palha ia tudo para lá, caía um grãozinho. Às vezes, depois de juntar ali 10 sacos de palha, né, com tudo, colhia meio saco de arroz original, ou um saco. Você vê, no meio de 10 colhia um saco, dava tristeza. A gente fala, mas só deu isso, só deu isso. Deus está fazendo isso. Vocês não pensam que vai esse monte de palha, não. A palha vai voar mesmo. Deus está colhendo só a semente. E a semente é a palavra. Não é a nossa igreja. Não é a nossa igreja. Não é o pastor Euclides. Não é isso, é a palavra. Amém. Se você crê na palavra, você é semente. Se você não crê, você é palha. O vento vai te soprar, o vento de doutrina. Por isso que nós não ficamos muito apavorados com essas doutrinas que chegam e levam um montão. Vixe, levou quase tudo. Era palha, senão não soprava. Doutrina não sopra eleito, não. Aleluia. Doutrina não sopra eleito. O eleito tem o peso da semente, que é a palavra. O vento é que leva a palha. Isso é fácil de nós entendermos isso. Então, eu creio que vocês estão compreendendo. Então, veja, e seguiam os discípulos, os exércitos do céu, com cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco, puro, e sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho e o furor da ira de Deus Todo-Poderoso. No vestido e na sua coxa tem escrito um nome. Isso aqui, eu vou mostrar para vocês, que isso aqui já houve uma doutrina terrível. Uma doutrina terrível, e as pessoas não entenderam, e é difícil entender, é difícil você convencer uma pessoa que põe uma coisa na cabeça. A pessoa que pôs uma coisa na cabeça, que ele não encarar na mensagem, ele não achar que a mensagem é o guia dele, olha, você pode deixar de lado que não funciona, não. Não funciona. Veja bem, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Existia um ismo, vamos dizer um ismo, porque tudo é ismo, mas vamos dizer um dos tudo, né? Que pegou essa parte aqui e já disse que não tem mais Jesus. Não tem mais Jesus. Então, aí colocou o homem como Jesus. E batizou no nome do homem e tudo mais. Colocou o profeta como Jesus. O profeta achou muito ruim quando falaram que ele era Cristo, né? Que ele era o Cristo. Ele é um Cristo, mas não o Cristo. Também tem diferença isso. Então, vou mostrar para vocês aqui, o parágrafo 283 do primeiro selo, o primeiro movimento da revelação do irmão Branham. E Jesus, seu nome na terra, era Redentor, porque todo nome tem um significado. Você vai olhar seu nome, ele tem um significado. Eu tenho no site, ninguém está olhando para isso, mas cada nome tem um significado lá no seu nome. Por exemplo,
José tem um significado, João tem outro significado, ele quer dizer outra coisa. Por isso que tem o nome. Então, Jesus, o significado dele na terra era redentor. Né? Jesus, quando ele estava na terra, ele era o redentor. Isso é verdade. Mas, quando ele conquistou a morte e o inferno, e os venceu, e subiu no alto, ele recebeu um novo nome. Quer dizer, ele não é mais redentor. A redenção, ele fez ela. Eu não falei que consumou? Falou. A redenção ele consumou no Calvário. Então, ele não é mais redentor. Porque redentor é para trazer a alma, redimir a alma, trazer o que estava morto, vivificar. A alma perdida, voltar a encontrar com Deus. Não é isso? Que é o novo nascimento. Então ele recebeu um novo nome. Esta é a razão pela qual eles gritam da maneira que fazem e não obtêm nada. Eles quem? A igreja. Da maneira generalizada. Eles obtêm cura, maravilha, esses dons, tudo, porque é dado sem arrependimento. Você vai olhar na Bíblia que o chamado dom de pregador, de ser pastor, de orar, de expulsar demônio, isso não tem nada a ver com o novo nascimento. Ou melhor, isso não tem nada a ver com... não tem nada a ver com a vida eterna. Ele é sem arrependimento. E para o novo nascimento você tem que ter arrependimento. Se você não arrepender, você não nasce de novo, não é isso? Você tem que arrepender para nascer de novo. Mas para pregar, expulsar demônio, curar enfermo, fazer milagre, maravilha, não precisa arrepender. É sem arrependimento, a Bíblia diz isso. Então, eles estão clamando em nome de Jesus Cristo. Todas as generalizadas, as denominações todas, tudo que diz que é cristão, está clamando em nome de Jesus Cristo. E hoje o nome dele, para esta era, não é Jesus Cristo mais. Sei que vocês vão espantar com isso, mas eu vou mostrar. Isto será revelado nos trovões. Vê? Observe o mistério. Ele está vindo cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Você sabe disso. Tem que haver algo. Observe, ninguém conhecia a não ser ele mesmo. Agora, observe, ninguém conhecia, o profeta repete, a não ser ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, que era ele. Salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. É difícil. Aí você vai falar, mas que coisa, o nome dele é Palavra de Deus? É palavra de... O que é Palavra de Deus? É Cristo. Aleluia. Eles não têm a Palavra de Deus. Então eles não têm Cristo. Eles só têm Jesus, a pessoa. Mas Jesus, ele não está lá porque está na Palavra. Ele está em Cristo. Ele falou assim, as minhas palavras... Em verdade eu vos digo, quem crê nas minhas palavras, não é isso? Então a palavra é Cristo. Cristo está fora das igrejas, a palavra está fora das igrejas. Veja o que alguém perguntou para o irmão Branham. Irmão Branham, Deus está na sua igreja? Ele falou, não, Deus não está na minha igreja. Quer dizer, um profeta falar isso é amargo. Nós queríamos uma igreja que tem Deus. Como é que nós vamos numa igreja que não tem Deus? E o profeta falou isso. Vocês já ouviram alguém falar? Ele falou isso. Deus não está na minha igreja. Alguém perguntou, irmão, reverendo Branham, Deus está na sua igreja? Ele disse, não. Deus está em sua palavra. Deus está em Cristo. Se você estiver em Cristo, se você estiver na palavra, você está em Cristo. Quem ressuscitar nós do morto é Cristo. A palavra que está em você que vai fazer você se transformar e ser ressuscitado. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações. A palavra de Deus é a espada que fere.
Você vê, fere até nós ficamos tão tradicional, irmão. Você pensa nisso. Você vai buscar a palavra tradição para você ver o que é. Nós ficamos tão tradicional que nós não crê na palavra da hora. Nós não cremos no que está acontecendo. Por causa da tradição. E no vestido da sua coxa tem escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Veja bem, parágrafo 285 do primeiro selo. Aí veio o Messias, aí está ele. Agora, aquele sujeito naquele cavalo ali, atrás, ele está falando do outro cavalo lá, que não tinha arco, né, não tinha nada. Observe a diferença. Aqui ele se coloca com um livro na sua mão. E aqui a obra redentora está. Ele armou, tomou o seu lugar, ele não tomou o seu lugar ainda. Sim, ele tomou o seu lugar ainda. Então não foi Cristo que saiu, foi o Espírito Santo. Então você fala, mas o Espírito Santo não é Cristo? Isso aqui é uma coisa tão estranha que vocês vão entender. O Espírito Santo é Filho de Deus. Quando ele trabalha em ação, ele passa a ser Cristo. Então, no Pentecostes desceu o Espírito Santo. Quando ele começou a trabalhar na igreja, passou a ser Cristo. A unção do Espírito Santo. Está entendendo? A unção do Espírito Santo é Cristo. Aí você fala, mas Cristo é Deus. E a unção do Espírito Santo é Deus? A unção é Deus, é a teofania do Espírito Santo. Eu sei que é difícil. Então, não discordando com aqueles grandes homens, não, Senhor, eu não faço isso, diz o profeta. Eu não gostaria de fazer isso, mas esta é a minha revelação disso. Se você tem algo diferente, bem, tudo bem, mas para mim isso não está certo. Veja, eu creio desta maneira, diz o profeta. Veja, agora, você sabe o que vem? 287, da mesma mensagem, o primeiro selo. Observe, Cristo não é visto mais. Veja, desde aquele tempo lá, mas ele está sobre um cavalo branco. Cavalo é uma força cavalgando. Não é um cavalo que não vai aparecer aqui, é um símbolo de poder, força, cavalgando. Está cavalgando em um cavalo branco. Branco é justiça. Ele aparece apenas um personificador de Cristo. Entende isso? Aquele cavalo. E observe este cavaleiro do cavalo branco, não tem nenhum nome. Ele pode ser usado 2 ou 3 títulos, veja, mas ele não tem nenhum nome. E esse cavalo que está cavalgando, o cavalo branco para nós, ele tem um nome, na coxa. Palavra de Deus. Novo nome, a palavra de Deus. Mas Cristo tem um nome, o qual é a palavra de Deus. Então vocês vão notar, irmãos, que isso aqui eu sei que vai mexer com a vossa mente. É uma coisa que precisa mexer. Amém. Precisa mexer por quê? Porque senão nós vamos ficar também zoando, que nem aqueles vagalumes, né? O tempo nosso de criança, hoje o povo não sabe nem o que é vagalume, né? Nós vivíamos na mata, e aquilo era um escuro tremendo, né? Aí você ficava alegre quando surgia vagalume. Eles não têm rumo. O vagalume não tem rumo. Ele, não sei como é que é, mas aí nós pegávamos um tição de fogo. Não sei se alguém já teve essa passagem aí, né? Tem alguém que teve isso? Não. Ninguém teve, né? Pois é, então só eu e a Terezinha que sabe disso. A irmã Sebastiana nunca viu isso? A gente pegava um tição de fogo e fazia assim, ó. Fazia assim, com tição de fogo. Dali a pouco chovia de vagalume. Sabia disso? Não. Pegava o tição e fazia assim, ó. Chovia de vagalume. Você catava tudo, ponhava nas caixinhas, depois nós fazíamos automovinho de papel e ponhava o vagalume ali, né? Colava ele no caminhãozinho, no carrinho de papel
E só de noite que ele acende, de dia ele não acende. Quando era de noite, nós ponhávamos ele andava, aquele carrinho bonito, puxando o carrinho, luzinha acesa. Né? O que eu quero falar nisso? Nós não podemos ter os olhos de vagalume, que é atraído por qualquer tiçãozinho. Né? Nós temos a luz da palavra, que é a luz original de Deus, que é a palavra. O Salmo diz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é isso? Ou luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. Se eu estou falando invertido. Mas, né? Luz para os meus olhos. Então, eu creio que vocês vão entender isso. A mensagem trouxe para nós essas coisas. E se vocês quiserem a cópia, mande para mim o e-mail, o pedido. No próximo eu trago mensagem para vocês. Esse estudo e o de cedo. Tá? Deus abençoe a todos. Amém. Que a graça continue nos nossos corações. Muito obrigado pela paciência.